Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa manhã cultuando ao Senhor com os irmãos e podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém? A história de uma igreja que todas as vezes que algum pregador era convidado, havia um local específico que somente o pregador enxergava. E lá estava escrito assim: se Deus não falou com você, então não fale a nós. E antes de a palavra de Deus falar com a igreja, ela fala com o pregador. Amém? Vamos então abrir a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Amém? Apocalipse 3, versículo 14. Até o versículo 22. Todos abriram? Amém. Estamos ouvindo ainda algumas folhas, né? É mais fácil pegar de trás para frente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, nós conhecemos bem esse texto e conhecemos bem essas 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos que por volta do ano 54 da era cristã, assume como imperador de Roma o imperador Nero, aos 17 anos de idade, um homem cruel, terrível, mandou matar vários membros de sua própria família, incluindo sua própria mãe, com o intuito de manter o poder e não ter o seu poder usurpado por qualquer outro membro de sua família. 10 anos depois, já no ápice do seu império, no ápice do seu governo, ele decide incendiar toda a cidade de Roma com o intuito de reconstruí-la mais bela. Ele incendeia a cidade, se veste de ator, pega a sua lira, sobe até o alto da torre de Mecenas e começa a se alegrar com o espetáculo das chamas. Dos 14 bairros que havia em Roma, 10 foram completamente destruídos. Os 4 que sobraram eram densamente povoados por cristãos e judeus, dando a ele uma licença para colocar a culpa nos cristãos. E ali então começa-se a maior perseguição de todos os tempos da história da igreja. A história vai dizer que faltou madeira para fazer cruz de tantos cristãos que foram crucificados. Os crentes eram perseguidos, cobertos de piche, pendurados nas praças para iluminar as ruas e toda a cidade de Roma. E ali então nós começamos a ver que inicia-se a maior diáspora de todos os cristãos e judeus da época até julho de 1948, quando o Estado de Israel é restabelecido. No ano 66, Nero já está em uma condição insuportável, insustentável, junto ao Senado romano, e ele então tira a sua própria vida.
Ali, naquele período, já estava se explodindo uma grande rebelião dos zelotes, que era um grupo que era contrário ao Império Romano, e por isso, então, o governo de Nero acaba estremecendo ainda mais. No ano 68, o general Tito Vespasiano é enviado para tentar controlar a rebelião dos judeus contra Roma. E no ano 70 ele inaugura o Coliseu, que hoje é um local turístico, mas que ali muitos cristãos perderam a sua vida. Nos 100 dias de inauguração, e às vezes nós vemos alguns irmãos reclamando quando a igreja tem uma festa de 3 dias, de 4 dias, de uma semana. O Coliseu teve uma festa de 100 dias de inauguração, e nesse período mais de 10 mil cristãos foram mortos. Eles foram jogados para os touros pisarem, para os leões rasgarem a sua carne, e ali os nossos irmãos perderam a sua vida por amor a Jesus Cristo. No ano 86 assume Domiciano, que era conhecido como o segundo Nero por ser o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus e exigir a adoração dos servos do Senhor naquele tempo. E ele então, com o intuito de parar o evangelho, ele pega o apóstolo João, agora o último representante do colégio apostólico, e envia para uma ilha vulcânica do mar Egeu chamada Ilha de Patmos, que os irmãos conhecem muito bem. E ali ele tentava parar o evangelho, parar a pregação do evangelho, mas ele não entendia que este povo, ele não consegue ser parado por absolutamente nada. Quando todas as portas se fecharam na terra para João, Deus abriu a porta da revelação nos céus para ele, e o Senhor disse a ele: olha, aquilo que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O intuito dele era poder alertar as igrejas daquilo que haveria de acontecer, não o que deve, mas aquilo que vai acontecer com toda certeza. Nós vemos que quando João ouve aquela voz no capítulo 1, ele cai como morto, porque ele agora vê Jesus em uma outra forma que ele não estava acostumado. Ele estava acostumado a ver Jesus andando pelas ruas empoeiradas da Judéia e de todas aquelas cidades circunvizinhas, mas agora ele vê Jesus glorificado. Ele vê agora ele com os olhos como chamas de fogo e não mais empalpuçados de sangue como a última vez que ele o viu na cruz. Os seus pés eram como latão reluzente, bendito seja o nome do Senhor. O seu cabelo era branco como a neve. E agora nós vemos aqui João recebendo uma revelação gloriosa a respeito daquilo que deveria acontecer no futuro. Mas quando olhamos para esse texto, nós percebemos algo importante, porque para cada carta, em cada carta, para cada igreja, o Senhor, ele menciona 2 coisas iguais. Primeiro ele diz: eu sei as tuas obras. Nós estamos aqui essa manhã, mas o Senhor nos conhece. Nós podemos estar aqui camuflados essa manhã, mas Ele nos conhece. Ele diz: eu sei as tuas obras. Talvez a liderança da igreja não saiba, mas eu te conheço. Talvez a sua esposa não saiba quem você é de verdade, mas o Senhor está dizendo: eu te conheço. Talvez os seus pais possam não lhe conhecer de verdade, mas o Senhor está dizendo: eu te conheço. Eu sei as tuas obras. Eu sei por onde tu andas. O salmista sabia tanto disso que ele fez uma ilustração muito mais clara para nós, quando ele diz: para onde me irei da face do Senhor? Se eu for até o mais alto monte, ali tu estás. Se eu for até o mais profundo abismo, ali tu estás também. Se as trevas me cobrirem, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu tomar as asas dos ventos, o Senhor vai continuar olhando para nós, porque a luz e as trevas são para Ele a mesma coisa. Não há distinção, não há diferença. Ele conhece a nossa vida, Ele nos sonda, Ele nos acompanhou ontem à noite, agora de manhã no caminho para a igreja. Ele conhece cada passo da nossa vida. E Ele está dizendo para nós essa manhã: eu conheço as tuas obras. E Ele encerra todas as cartas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça, porque há pessoas que ouvem, mas não conseguem escutar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Deus martela e fala todas as semanas conosco, independente do servo de Deus que esteja aqui. O Senhor está falando conosco.
Mas qual a reação que eu vou ter em relação a isso? Que tipo de atitude eu vou tomar? Semana passada estivemos aqui com a missionária Edmeia Williams. E eu mencionei na aula da escola bíblica de que é impossível alguém ter saído daqui sem ter sentido algo no seu coração arder. É como os 2 discípulos do caminho de Emaús, depois que Jesus foi embora, um olhou para o outro e disse assim: porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho expunha a palavra do Senhor a nós? E se fosse eu, um deles ia dizer: meu coração está ardendo até agora. Não foi embora quando o caminho parou quando encerrou aqui, não, o coração continua incendiado, aceso, e esta reação precisa ser transformada em ações, em práticas. Ela mesma mencionou aqui, e eu compartilho da mesma ideia, que estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Nós viemos de um tempo em que a igreja tinha dificuldade para tudo. Às vezes até para comprar um material de limpeza, para passar um pano. Eu não sei quantos congregaram aqui em igreja que o piso era vermelhão. Os irmãos se lembram do xadrez? Aquele xadrez é uma desgraça, onde passava ficava preso e não saía mais. A gente jogava até nos buracos que tinha no cimento para ver se não saía mais areia dali. Não é verdade? E era uma dificuldade, a gente saía coletando moedinha, doação das pessoas para manter a casa do Senhor bonita, organizada. Nós vivemos um tempo, em um outro momento, não temos dinheiro sobrando, mas temos o suficiente para a obra de Deus caminhar bem, para abençoar as pessoas. Mas não podemos perder o foco principal de tudo. Porque essa igreja, você vê que em todas elas, com exceção de Esmirna e de Filadélfia, recebem repreensão do Senhor. Todas elas recebem palavras que haviam coisas para resolver, para ajustar ali. Isso aqui nos mostra que para cada igreja Deus tem uma mensagem. Em todas as partes do mundo nesse dia, o Senhor está entregando uma mensagem à igreja do Senhor. E hoje aprove a Ele trazer esta palavra para nós aqui de manhã, para que nós possamos absorver aquilo que Deus reservou para nós. E quando eu olho para esta carta, irmãos, isso me faz entender algo importante, que Deus sempre vai falar conosco numa linguagem que nós entendemos. Para cada carta dessa, o Senhor levava uma lição espiritual baseada na vida material que eles estavam vivendo naquele tempo. Éfeso havia perdido o primeiro amor. Ali havia um pastor que era um apologeta. Ele defendia a fé cristã, ele defendia a doutrina, ele não deixava que heresias entrassem na igreja, mas o problema é que a igreja tinha se tornado ativista. Ela só estava preocupada com atividades e programações e coisas. Ela havia perdido o primeiro amor. O Senhor vai dizer a Esmirna que eles precisavam se manter firmes, porque aquela provação ia ter um fim. Eles precisavam se manter fiéis ao Senhor, porque aquela prova ela era temporária. O Senhor vai dizer a Sardes que ela só tinha nome de viva, mas estava morta. O Senhor vai dizer a Tiatira que era uma igreja tolerante demais com o pecado. Nós devemos amar a todos, abraçar a todos, mas não podemos compactuar com as práticas erradas de todos. Devemos sempre ter uma palavra temperada, um conselho. Meu irmão, saia desse caminho, venha para o caminho da luz, esse caminho é caminho de morte. E então o Senhor fala através de Laodiceia conosco. A igreja que deixou Jesus do lado de fora. Muitas vezes eu tenho ouvido, e tem coisas, irmãos, que a gente vai aprendendo que é difícil de sair da cabeça. A gente sempre ouve alguém usar esse texto aqui para a hora do apelo. Deus está na porta do seu coração batendo. Ele era na porta da igreja. Não era na porta do coração do pecador. Era na porta de uma igreja que tinha o seu nome, que dizia que o adorava, que o servia, que estampavam bem grande, talvez, o nome de Jesus lá no meio do altar. Mas aqui Jesus estava do lado de fora. E quantas vezes nós não vemos que nós apenas estamos cumprindo programações, atividades. Às vezes a gente vem meio sem vontade para a casa do Senhor, sem aquele interesse de verdadeiramente estar aqui. Estamos porque talvez alguém nos obrigou, porque somos obrigados por algum outro motivo.
Qual é o real motivo de estarmos aqui essa manhã, irmãos? Eu tenho certeza que muitos não estão aqui por obrigação, estão aqui pelo prazer, porque sabem que estão naquela expectativa de que Deus tem algo grande a fazer em nossa vida. Mas nós vemos também que quando eu olho para cada carta dessa, eu tenho aquela ideia. Hoje não é mais tão comum. Eu não sei aqui, que eu sou novo aqui, então muita coisa eu não conheço ainda. Mas antigamente, sempre que a pessoa que tinha mais condição, ela tinha aquele médico particular que atendia em casa. Qualquer hora da noite, na madrugada, o filho passou mal, qualquer pessoa, a pessoa ligava e o médico ia em casa. Aqui há uma igreja que está passando um problema. E o médico vai visitar em domicílio. Ele tem a receita certa para cada problema que nós temos. Ele tem um remédio certo para cada situação que estamos passando. E aqui o Senhor fala de coisas que para Laodiceia era muito comum. Ele vai dizer: olha, eu peço que compres ouro refinado pelo fogo por mim, de mim, compre de mim. Eu preciso que você compre também vestes brancas para cobrir tua nudez e colírio para ungir os teus olhos para que vejas. Isso aqui para Laodiceia era normal, porque Laodiceia era um grande centro financeiro. Era uma cidade que tinha muitas riquezas. Em um determinado período da história, eles sofreram um terremoto que devastou a cidade e eles não aceitaram a ajuda de Roma, eles se reconstruíram com recursos próprios. Era uma cidade autossuficiente. E quantas vezes nós não estamos caminhando assim, como autossuficientes, autogerenciáveis, autopastoráveis, e achamos que está tudo certo e não queremos dar satisfação a ninguém, e nem nos submetemos a ninguém, e nem conversar com ninguém, porque achamos que somos donos do nosso próprio nariz. A autossuficiência é um sinal do orgulho e da soberba, quando eu simplesmente não me coloco em uma posição de obediência à voz do Senhor. E essa cidade estava nessa condição, porque o Senhor estava dizendo: olha, compra de mim ouro refinado pelo fogo. Laodiceia, tu estás envolvida com todos os valores dessa terra, mas esses valores da terra não interessam. O que interessam são os valores do reino. Então compra o ouro de mim, porque é o meu ouro que te enriquece, não é o ouro da terra, são os valores do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos valores nós vamos deixando passar? Até mesmo essa alegria, esse fervor na presença de Deus, a gente vai perdendo. Muitas pessoas que começaram com fervor, com uma alegria, estão terminando cada dia mais frios e distantes do Senhor. Os irmãos perdoem, mas é a palavra de Deus. Glória a Deus. E quando a palavra de Deus é assim, a gente não pode fugir. Outra coisa que eu sou acostumado é pegar o texto e ir com ele até o final. Não dá para ficar fazendo tiroteio aqui de manhã e vai para lá e vem para cá e dá uma amansada. O texto é esse aqui. Não dá para fazer carinho com espada. Alguém já viu alguém fazendo carinho com espada? Não. A espada corta e cutuca e penetra e corta, né? Pinica. Os irmãos conhecem esse termo? Pinica, coça, incomoda, é a palavra de Deus. Aleluia. Eu aprendi desde muito cedo, irmãos, com os primeiros homens que me ensinaram como me comportar como obreiro na casa do Senhor. Com poucos meses na presença de Deus, eu fui convidado para ser auxiliar no trabalho. Hoje muitas igrejas não têm mais essa função. É aquele obreiro que vai ajudar e colhe oferta e ajuda ali na porta e limpa a congregação e carrega banco. Naquela época era banco. E carrega banco para as festas e acaba o culto e vai limpar a igreja toda. Eu era aquele obreiro e eu fiquei desesperado. E aí o obreiro mais influente da congregação, mais idoso, mais experiente, o braço direito do dirigente, chegou e disse assim: sente aqui que eu vou lhe ensinar. Ele não precisava fazer aquilo, mas o coração humilde dele fez com que eu pudesse aprender daquela forma. Ele disse: quando o dirigente lhe chamar para falar sobre a oferta, o senhor pode ler esse texto. Marque aí.
Quando o senhor for ler a palavra de Deus, o senhor faz isso, cumprimente a igreja, fale assim, depois o senhor ora e entrega o microfone. Quando o senhor for pregar, o senhor cumprimenta a igreja, o senhor faz isso e fale assim. Eu nunca me esqueci disso. Antes de vir para cá, o senhor me deu a oportunidade de pregar no aniversário de 32 anos da congregação que eu aceitei a Cristo. E ele estava lá na porta. E aquele dia eu fiquei cheio de alegria e um filme passou na minha mente. Porque eu vi crianças que agora eram líderes. Eu vi adolescentes que agora eram obreiros, que estavam com a família, servindo a Deus. Por quê, irmãos? Porque todas essas coisas são importantes para o nosso crescimento e não podemos nos esquecer. Laodiceia era um centro financeiro, mas era pobre diante do Senhor. Por isso ele diz, olha, tu falas que tu és rica e de nada tem falta, mas não sabes que é um miserável e desgraçado, pobre, cego e nu. Os irmãos já imaginaram o teor, o peso que essa palavra tem? Como isso é difícil para qualquer um de nós ouvir? Mas o nosso Deus é aquele que fala o que nós precisamos ouvir. O verdadeiro amigo, vocês já perceberam que aquele que é amigo passa ano, entra ano, ele fica pouco tempo às vezes sem falar, um tempo maior, mas todas as vezes que se encontra, mesmo que tenha que dizer algo de verdade, sério, ele fala, ainda que o amigo fique zangado. Mas ele sabe que aquele ali é amigo de verdade. Às vezes a gente tenta ficar chateado com Jesus porque ele fala um pouquinho mais pesado com a gente. Porque a gente não quer ouvir aquilo, que a gente quer é vitória, que a gente quer porta aberta. Se a gente estivesse hoje aqui entregando chave de carro, ia ser uma maravilha. Ia todo mundo pegar a chave, ia levar para casa, ia jogar de pirueta. Mas, irmãos, a palavra do Evangelho não é isso. Ou a palavra de Deus nos quebranta, ou ela nos endurece. Ou ela quebra o meu coração em 1000 pedaços, ou eu saio daqui pior do que entrei. Mas umas das duas coisas precisam acontecer comigo e com você nessa manhã. Eu não posso sair daqui em cima do muro, achando que não é assim mesmo, eu vou deixar entrar e sair aqui, porque isso aí não é para mim, é para nós, porque o Senhor escreveu a igreja. Ele disse, olha, compra de mim ouro, mas também compra colírio para ungir os teus olhos. Em Laodiceia havia uma grande universidade, mas também havia um grande hospital que fabricava um remédio para os olhos chamado pó frígio, que ajudava nas doenças dos olhos. Eles tinham centros financeiros, eles tinham um remédio que curava a doença dos olhos, eles tinham uma grande indústria têxtil que produzia a chamada lã negra, que era rara e caríssima, que além de abastecer a própria cidade, eles exportavam para outros lugares. Aí o Senhor diz, mas compra também roupa para vestir a tua nudez. Para eles era um paradoxo, porque eles estavam dizendo, mas como, Senhor, a gente tem o pó para a cura dos olhos. Nós temos muito dinheiro no banco. Nós temos aqui a nossa indústria que fabrica roupa para mandar para outros lugares. Como é que o Senhor está mandando que nós possamos adquirir de Ti essas coisas? Porque às vezes nós achamos que a nossa autossuficiência, tudo que temos é suficiente diante de Deus. E não é, nós precisamos ir a Ele e recebemos aquilo que precisamos. Mas o que mais me chama a atenção aqui, a reação de silêncio é essa mesma, quando a palavra de Deus está apertando, né? Tem hora que a palavra de Deus não aperta a gente? Aperta. Aperta que dá vontade assim de ir para casa correndo e dobrar o joelho diante de Deus. Dá vontade de ir direto chorar, né, pastor Jorge? Pastor Jorge está tão bonito hoje, né, irmão? Você está mais jovem. Glória a Deus. Tá certo, é isso aí. E aí, meus irmãos, isso aqui mostra uma outra situação, porque Jesus fala algo muito sério a respeito dessa igreja. Ele diz, tu não és quente nem és frio, mas és morno. Alguém aqui já teve a oportunidade de beber água morna? Da ânsia de vômito. Então a gente pode dizer que essa igreja aqui deixou Jesus doente? Porque o Senhor disse assim, olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tu não és frio e nem és quente, tu não és fervoroso o suficiente para estar na minha presença e nem é também desviado o suficiente, tu está ali na média.
Sabe aquele termo medíocre que a gente acha é viver na média? E há muitas pessoas que estão assim, medíocres diante de Deus. Sabe aquele termo que vem muito lá do norte e do nordeste, não fede nem cheira? Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi um pregador dizer algo que me chamou muita atenção. Ele disse: eu gostaria de estar, eu preferiria estar na última lista de Deus, mas na primeira lista do diabo. Eu queria estar entre os 10 homens mais procurados pelo inferno. Porque sobre Paulo, o Senhor usou aquele demônio. Ele disse: eu sei quem é Paulo. E sei também quem é Jesus. Vocês são quem? Os irmãos já imaginaram algum crente, um cristão que não é conhecido no reino dos céus e nem no reino das trevas? É muito fácil chegar e dizer assim: eu conheço o pastor Tiago. Mas ele dizia assim: mas eu não sei quem tu és. Você dizer que conhece a Jesus, mas ele não conhecer você, é um desastre. É um tempo perdido. É um tempo na casa de Deus sem construir absolutamente nada. É por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 3, ele vai dizer assim: ó, eu, como sábio arquiteto, já pus um fundamento, qual é Cristo. Mas vede o que você vai construir sobre esse fundamento. E aí ele usa 2 tipos de materiais aqui para fazer uma alusão. O primeiro grupo, um material pobre. Madeira, feno e palha. Acha-se sobre a terra. Não tem necessidade de cavar. Mas quando passa pelo fogo, o fogo transforma tudo em pó e cinzas rápido. O segundo grupo de materiais, materiais nobres. Ouro, prata e pedras preciosas. Quando o fogo passa, não destrói, torna mais puro, mais bonito, mais belo. E ele diz: veja lá o que você vai construir sobre o fundamento. E há muitos cristãos que estão assim, e é importante saber que ouro, prata e pedras preciosas a gente não acha na esquina, jogado na rua. Não, tem que cavar, e para cavar se suja, se corta, demora, não é rápido. A nossa vida espiritual precisa ter materiais nobres e dá trabalho ter uma vida espiritual diante de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do fast food espiritual. O camarada vai e pega rápido, ele acha que uma noite de oração é o suficiente para ele estremecer o mundo. E não é assim. Demora, dá trabalho, é uma semeadura constante. A gente semeia hoje, semeia amanhã. É por isso que o semeador, ele vai semeando, andando e chorando e não para de semear, porque ele não sabe qual é a semente que vai dar o fruto necessário no tempo certo. É por isso que ele continua, então ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando. O tempo vai passando e ele não cessa de trabalhar, porque é preciso construir a nossa vida espiritual com bases fortes. Porque o tempo vai passar. Quando eu olho aqui a nossa irmã do ciclo de oração, a irmã Dalvinha, esses irmãos de mais tempo aqui na fé, e eu fico vendo, Senhor, quantos testemunhos de experiências com Deus. Porque a vida cristã não é assim, meus irmãos, nós precisamos ter experiência. Nós precisamos ter a nossa própria parte, o nosso próprio testemunho. Não podemos apenas viver de testemunhos alheios. Isso me faz lembrar a respeito de um jovem que há muito tempo atrás, fruto de um relacionamento adolescente, talvez alguns aqui estejam nessa mesma condição. Os pais tinham 16, 17 anos quando ele nasceu. Com 10 meses o pai foi embora e o abandonou com a mãe. Passou-se um tempo, ele foi crescendo, bolando na casa dos parentes, para lá, para cá, sofrendo privações, dificuldades, até que um dia ele precisou sair para trabalhar aos 11 anos de idade para vender picolé e din-din. Quem conhece o din-din? Em algumas regiões din-din é isso. Em outras é o sacolé, o geladinho. Na minha região é o din-din. É aquele suquinho que às vezes era só o gelo, no saquinho gelado. E açúcar. Verdade. Daquele saquinho pequeno.
E ele começou aos 11 anos a trabalhar daquela forma. Depois foi trabalhar numa padaria, trabalhar numa olaria, trabalhar na construção civil, até que conseguiu o seu primeiro emprego registrado. Conheceu a Cristo aos 16 anos de idade. E depois de ter aceitado a Cristo, ele foi posto para fora de casa. Não tinha um destino, não tinha um rumo, não tinha uma direção. Um diácono da igreja viu, deixou ele ficar numa casinha dele que estava meio já curvada de madeira, quase caindo. Ele disse: o senhor deixa ficar lá. Ele ficou naquela casa só. Quase um ano. Primeira noite de chuva, ele acordou todo molhado porque ele não sabia que a casa alagava, a água entrava na casa toda. E ele passava a noite inteira de madrugada agachadinho no canto da parede, esperando o dia amanhecer para ir trabalhar no outro dia. Não tinha móvel nenhum, era só uma caixinha de pão. Que antigamente nas mercearias, quando não tinha muitas panificadoras, era aquela caixinha de pão que o dono da mercearia recebia do padeiro para vender ali para os seus clientes. Aquela era o guarda-roupa dele. Todas as noites, quando vinha da igreja, a tia deixava ali um prato de comida. Quando ele chegava, as formigas já haviam tomado conta, a roupa estava toda cheia de formiga. E ele parava e dizia assim: Senhor, será que foi isso que o Senhor reservou para mim? Agora que eu te conheço. Mas ele entendia que agora, como alguém que conhecia Cristo, ele precisava passar por aquilo. O tempo passou. Aquele jovem se casou. Deus abriu portas para ele. Ele se formou na faculdade, conseguiu bons empregos. O Senhor levou ele ao ministério e transformou ele num pregador da palavra de Deus. E o tempo passou de tal maneira que esse rapaz está hoje aqui pregando no culto de Santa Ceia, na Assembleia de Deus El Shaddai, aqui nos Estados Unidos. Porque o nosso Deus é aquele que nos mostra que nós precisamos ter a nossa própria experiência com Ele. A vida cristã não é nada da noite para o dia. As coisas às vezes demoram. E eu sinto dizer isso para aqueles que são imediatistas. As coisas às vezes demoram. Às vezes enfrentamos derrotas na vida, porque também o crente passa por derrota. Mas nós devemos manter o nosso olhar fixo em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele é aquele que está sempre ao nosso lado em todos os momentos da nossa trajetória. Mas veja bem, eu preciso encerrar. A palavra de Deus fala que o Senhor diz: não és quente nem frio, mas és morno. A cidade de Laodiceia tinha um problema estrutural muito sério, porque ela era rica, ela tinha indústria, ela tinha remédio, ela tinha universidade, ela era autossuficiente. Ela olhava-se no espelho e dizia: rico sou e de nada tenho falta, eu não preciso de nada. Eu não sei como alguém consegue dizer isso para Deus, porque eu olho para Ele e digo: Senhor, eu preciso de tudo. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu amor. Eu não posso caminhar sem a tua ajuda, Senhor. Eu preciso estar sempre contigo e preciso que o Senhor esteja comigo o tempo todo. A cidade de Laodiceia não tinha fontes de águas. Ela era sempre abastecida por duas cidades vizinhas, uma chamada Hierápolis e outra chamada Colossos. A cidade de Hierápolis era conhecida por ter fonte de águas quentes, águas termais. Pessoas viajavam do mundo todo que possuíam problemas nos ossos e iam para Hierápolis para receber ali cura nos ossos, o alívio de suas dores por conta daquelas águas quentes que haviam ali naquela cidade. A cidade de Colossos tinha fontes de águas geladas. Pessoas iam ali das terras mais secas e áridas para receber refrigério daquele calor absurdo que afetava aquela região. E Laodiceia não possuía água. Ela era abastecida pelas duas cidades e todas as águas que vinham por meio de aquedutos, que eram canos de barro, elas chegavam mornas na cidade. As pessoas tinham náuseas, as pessoas viviam doentes. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender algo muito sério.
que a casa do Senhor, onde nós estamos aqui esta manhã, é lugar de cura e é lugar de refrigério para a nossa vida. Nós viemos para cá receber cura nessa manhã, mas nós também viemos receber alívio e refrigério para os nossos fardos e pesos que estamos carregando. Em nome de Jesus Cristo, se você veio esta manhã para cá pesado, lance o seu fardo nos pés do Senhor, lance o seu fardo diante do Senhor, porque o Senhor tem poder para te aliviar nessa manhã, o Senhor tem poder para te curar nesta manhã. Deixe o Senhor esta manhã fazer uma obra na sua vida, faça com que os valores do reino penetrem na sua mente e no seu coração, receba dele vestes novas também nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Receba também colírio para os teus olhos, para que você volte a enxergar as coisas gloriosas de Deus para a sua vida. Agora, irmãos, a pior coisa que tem é a pessoa estar nua e achar que está vestido. É a pessoa estar cega e achar que está enxergando. É a pessoa estar pobre e pensar que é rico. O Senhor quer de nós o quê? Um reconhecimento. Porque Ele estava lá do lado de fora dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque pode acontecer de ouvir a voz e não querer abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De manhã vindo para cá eu me lembrava de uma história. De um homem que viveu pouco mais de 200 anos antes de Cristo, chamado Arquimedes. Não sei quem já estudou história e já estudou sobre esse homem. Ele era um grande inventor, um engenheiro, um matemático. Ele fabricava armas que faziam com que Siracusa fosse praticamente impenetrável. Uma fortaleza da Sicília antiga. Muitas vezes esse homem incendiava navios para proteger. Eu estou contando isso aqui como alusão à nossa ceia do Senhor nessa manhã. E aquele homem, um dia a cidade de Siracusa foi invadida, e o chefe daquele exército disse: olha, vamos levar Arquimedes como um troféu intelectual. Mas um dos soldados matou aquele homem, mas antes de morrer, ele é muito famoso por um livro chamado O Contador de Areias. Inclusive os estudiosos contemporâneos, eles chegaram a um número muito próximo, onde ele tentou calcular quantos grãos de areia há em todo o universo. E os matemáticos do nosso tempo chegou no número aproximado ao dele, para você entender como a mente daquele homem era brilhante. E um dia ele cometeu o infeliz erro de mencionar a seguinte frase, porque ele era muito ovacionado, muito exaltado por toda a inteligência que ele tinha, e ele disse assim: dê-me um ponto fixo e uma haste, e eu moverei o mundo. Arquimedes morreu e não conseguiu mover o mundo. Mas quase 300 anos depois, num ponto fixo chamado Gólgota, com uma haste com pouco mais de 3 metros de altura, um homem conseguiu movimentar não apenas o mundo, mas toda a história da humanidade. E essa história que foi mudada também alcançou a nossa própria vida. E hoje nós estamos aqui essa manhã para celebrar mais um mês de vitória na presença de Deus, porque aquele homem que movimentou o mundo e a história, movimentou a minha e a sua vida, e agora nós aqui estamos na presença de Deus.